Gente interessante compartilhando experiências extraordinárias. Um olhar diferente sobre temas do nosso cotidiano, na perspectiva de quem tem muito o que dizer. Leve, reflexivo e inspirador. Boa noite. Vamos começar mais uma conversa paralela comigo. E hoje vamos tratar de ciência, educação, saúde, fake news. O que fake news, saúde, educação e ciência têm em comum nesta época pandêmica? Esta conversa paralela comigo vem trazer a oportunidade de discutirmos os efeitos das notícias falsas sobre saúde e sobre ciência, de um modo geral, em tempos de pandemia. Se a educação se ocupa da formação dos cidadãos, temos uma valiosa ocasião de fazer circular saberes pertinentes a esta questão. Nas palavras do biólogo Lucas Gonçalves, que está aqui conosco esta noite, o impacto da disseminação de desinformação influencia na eficácia das medidas de combate à pandemia do país, sobretudo o negacionismo científico, que não é recente, mas tem aumentado, sobretudo pela militância de grupos politicamente orientados nas redes sociais. Essas redes são espaços públicos de grande poder de disseminação social, sem controle e sem chancela institucional. Se é assim, perigo à vista, vamos nos prevenir. Por isso, venha se juntar a nós neste nosso episódio 19, e sobretudo se você tem um grupo de família no WhatsApp que adora viralizar notícias falsas de saúde. Vamos tratar hoje sobre como criar estratégias que minimizem os impactos das notícias fraudulentas para levar informação verídica para as pessoas. E nisso, como o ensino pode nos ajudar? O nosso convidado de hoje é o Lucas Gonçalves, que é professor de Ciências e Biologia, graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde desenvolve atualmente um mestrado na área. Entusiasta das tecnologias educacionais, faz parte da equipe de docentes do curso intitulado como Aprendizagem Significativa e Tecnologias Educacionais oferecido pela UFMG. Lá também atuou na diretoria de divulgação científica, desenvolvendo projetos nos quais oportunizam a produção científica de jovens do ensino fundamental e médio de Minas Gerais e os inserem no contexto acadêmico. Atuou no projeto Barômetro, Ciência, Café e Debate, que abordava questões interdisciplinares relacionadas à ciência e suas interações, assim como Estação no Ar, um programa que acontecia na Rádio Educativa da UFMG, abordando a temática científica para o público interno e externo à universidade. Participa de pesquisas em microbiologia da UFMG relacionadas à nova doença do coronavírus. Boa noite, Lucas. Como vai você? Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal. Estou bem, e vocês? Tudo bem. Com muito prazer que nós te recebemos aqui. E vamos falar. Prazer todo meu, Ana. O que é ciência, Lucas Gonçalves? O que é ciência, né? É bem amplo falar o que é ciência, mas o que eu posso falar é que a ciência, ela não é opinião, né? A ciência é um fato. A ciência não tem dois lados, uma vez que não é opinião, né? Isso é importante dizer. Ela não tem dois lados. E a ciência trata do quê? A ciência trata de tudo, né, que está na nossa volta. Sendo vivo ou não, qualquer relação do nosso corpo com o todo, a ciência está aí para trabalhar isso. Né? Muito bem. E hoje a gente vai falar de ciência de uma forma bem específica. Nós vamos falar um pouco de ciência, de mídia, de informação, de educação e desse momento tão especial que nós passamos por ele nesse ano, né, de uma forma, um ano letivo. E como você tem várias interfaces, porque você é professor também, além de pesquisador, cientista, e de uma forma bem específica, biólogo neste momento em que estamos falando tanto, né, de microbiologia, estamos vivendo situações nesse sentido, eu gostaria que você trouxesse para a gente o seu ponto de vista um pouco sobre o que é divulgação científica, o que é um cientista fazer ciência e trazer esse conhecimento
para um público, porque você se preocupa com isso também, né? Você tem esse viés do educador que se preocupa com esse entendimento, com esse conhecimento circular. E eu gostaria, então, que você falasse um pouco para a gente sobre isso, sobre a importância do que se faz hoje, né, numa universidade tão próxima a nós, e como esse conhecimento pode circular de uma forma mais saudável. Ana, a divulgação científica é um termo que se popularizou muito, né? Quando a gente falava antes, há uns anos atrás, de divulgação científica, era uma divulgação entre os pares, né? Então, entre eu e outro cientista, ou outros cientistas conversando entre si, isso era uma divulgação científica. Então, aqueles congressos que existiam para poder falar, cada um falar do seu paper, né? Do seu artigo produzido, da sua linha de pesquisa, isso era divulgação científica. E o que o Drauzio Varela faz e fazia era comunicação científica, né? Então, a gente popularizou muito a divulgação científica para esse viés de comunicação. E hoje, quando a gente fala de divulgação científica, eu estou falando de fato dessa divulgação com a população e não só com os pares, né? Então, eu amplio o termo divulgação científica. Então, hoje a gente encara essa divulgação científica com esse contato do cientista, principalmente, mas não só dele, com a população. E eu falo que é principalmente do cientista e não só dele, porque não são todos os cientistas que fazem esse papel, uma vez que eles não sabem fazer esse papel porque eles não são treinados, né, para isso. Eu, como professor numa universidade pública, federal, eu não sou totalmente treinado nem para dar aula, né, muito menos para fazer a divulgação científica. Então, primeiro ponto do cientista, não está no seu papel central como pesquisador numa universidade pública, fazer divulgação científica. Então, eles precisam de fazer várias outras funções que não é a divulgação científica, né? Então, deixa de lado a divulgação científica. Aqui no Brasil, fazer divulgação científica não é uma profissão estabelecida, né? Eu sou o divulgador científico. São poucos os fomentos, são poucos os lugares que dão bolsas ou dão investimento para um cientista fazer divulgação científica. Esse ano foi um ano completamente atípico, né? Foi completamente atípico. Eu sou grantee do Serrapilheira, que é uma instituição que oferece recurso financeiro para alguns cientistas para poder produzir ciência, né? Então, o nosso podcast, que é o Microbios, ele só vai ser realizado porque nós temos uma bolsa, nós temos uma instituição que está patrocinando a gente para isso. Então, vão ser 2 cientistas, eu e a Viviane, que é da microbiologia também, que nós vamos fazer essa divulgação científica. E eu também tenho outra bolsa de produtores de ciências, que é uma bolsa mundial, que são só 2 pessoas do Brasil e as outras pessoas, a maioria do Reino Unido, dos Estados Unidos. Mas no cenário global, assim, principalmente no Brasil, né, a gente não recebe para fazer isso. São poucos os que recebem para fazer isso, que são direcionados para comunicar a ciência com a população. São pouquíssimos. Mas não é um problema do cientista, né? É importante dizer que é um problema estrutural, né? Um problema político que precisa de tentar conversar cientista e sociedade. E a gente, às vezes, não consegue fazer isso. A gente não é treinado. Hoje, que nós conseguimos comunicar com os jornalistas mais facilmente, eles buscam muito mais a gente, né? Eu estava dando aula semana passada e um editor de uma rádio aqui de BH me ligando, pedindo para eu entrar na rádio para poder falar sobre a volta às aulas e tal. Então, tem essa busca hoje, né? Antigamente não tinha tanto essa busca e também não tinha cientistas disponíveis para poder falar. E essa bolsa que você acabou de dizer para nós, que eu nem tinha conhecimento dela, é nesse sentido de fazer divulgação científica? As 2 são. Uma é para eu fazer o podcast, né? Uma direcionada para o podcast. Sim, essa eu lembro. E essa outra é de produtores de ciências factuais, para poder fazer divulgação científica também. E qual a importância dessa divulgação científica? Por que está começando a acontecer um movimento para isso? E a diferença entre comunicação, quando você fala do Drauzio Varela, e a divulgação? Então, hoje a gente popularizou muito, né? Eu falar o que é divulgação científica é comunicação científica. Então, se eu falar assim, eu sou divulgador científico, as pessoas, meus pares, né? Meus pares também são pessoas, mas as outras pessoas entendem que eu converso de ciência com as pessoas. E pronto, né?
Então, se eu falo divulgação científica, comunicação científica, vai ser a mesma coisa. Mas em termos mais técnicos, a comunicação científica Sim. é o que eu estou fazendo aqui, falando com pessoas que não estão necessariamente envolvidas com a ciência. Eu estou fazendo uma comunicação científica. Então, se eu chego e falo aqui com o pessoal, a fase 1 do teste de vacina consiste em testar se o produto utilizado vai matar alguém, por exemplo, né? Então, isso aí seria uma comunicação científica. Agora, uma divulgação científica em termos técnicos seria o seguinte: eu no congresso e falar, pessoal, eu descobri uma proteína viral, conversando com meus pares sobre isso e trocando ideia. Mas hoje, divulgação científica entra como um todo, né? Qualquer comunicação de ciência, seja em qualquer contexto, em qualquer espaço, a gente trata como divulgação científica. E tem muita coisa... Né? Eu só queria chamar a atenção para o seguinte: tem muita coisa importante acontecendo recentemente como jornalista sobre esse assunto. Muita coisa interessante acontecendo e sempre aconteceu na UFMG, né? Sou formada lá também, então eu sei da riqueza, da profusão que a gente tem na nossa ciência em vários lugares, né? Em várias academias, e tão próximas de nós também, né? E a gente, às vezes, não conhece, né, Lucas? E, no entanto, para a gente saber valorizar, é preciso que a gente conheça, não é? Sim, principalmente tratando de uma universidade pública, né, que a gente tem ligação com os investimentos que entram lá, com o dinheiro que está lá, faz parte de nós. Então, é importante para uma universidade pública comunicar extramuros, né, da universidade, para a comunidade que está fora dessa universidade. É muito importante. Tem gente que não sabe, Ana, que a universidade ela é aberta, então quem quiser passar aquelas cancelas ali das avenidas pode entrar na universidade, pode ficar ali no gramado. Então, tem muita gente que não sabe disso. E a universidade, ela é pública, né? Então, a pessoa pode entrar, qualquer um pode fazer um curso ali, né? Não quer dizer que ela é pública, que pode fazer festa, entrar lá e quebrar tudo. Não. Ela é pública, mas a gente pode ter esse acesso. A gente pode buscar várias coisas que tem lá, né? Então, por exemplo, falando da saúde dessas pessoas que estão fora da universidade, lá na UFMG, eles fazem consultas com psicólogos a um preço mínimo. Eu sempre falo com meus amigos, né? Gente, que é psicólogo lá, eles cobram, acho que é R$2, R$1 por consulta. Tem dentista também, que só entra na fila. Então, tem várias coisas que a pessoa pode ir lá e usufruir dessa universidade pública, né? Agora, falando de produção de ciência, a gente produz muita coisa lá. Sim. Eu não falo isso só das ciências biológicas, eu falo isso das ciências de modo geral, né? A universidade, ela está produzindo muita coisa. Nem todas essas coisas são da curiosidade das pessoas, mas é importante que, mesmo a pesquisa mais básica, que não esteja relacionada aí com a população de modo geral, é importante a gente conhecer, né? Que a universidade está produzindo. E nós temos uma pesquisa que ela é feita pelo secretaria, não lembro quem faz a pesquisa, mas está relacionada com ciência e tecnologia do Brasil. Eles fazem uma pesquisa, né, para saber como que é o contato, a relação da sociedade com a ciência, com o cientista, né? E no Brasil os resultados são péssimos, né? Então, o Brasil, pela pesquisa, o Brasil desconhece a ciência, o Brasil desconhece o cientista e desconhece as instituições que fazem ciência, né? Isso é muito preocupante, desconhecer isso, desconhecer um cientista, desconhecer a ciência e ainda mais a instituição, né? Quando a gente pergunta para os brasileiros, de acordo com essa pesquisa, quem são os cientistas, né? Você conhece alguns cientistas? Pouquíssimos sabem dizer que conhece o cientista. E quando vai falar de algum cientista, é de alguém relacionado com a ciência, né, que estão no livro didático. Darwin, Mendel, Dalton. Então, são essas pessoas. Então, eles não vão citar ali um Lucas como cientista, não vão citar outros diversos cientistas que existem, né? Não citam. Então, isso é perceptível como o Brasil está desconhecendo os cientistas, e nós temos vários cientistas, e assim que o SARS-CoV chegou aqui no Brasil e tal, causou aquela confusão, decretou pandemia, foram 2 cientistas mulheres que sequenciaram o vírus, né, o genoma viral, fizeram vários trabalhos, aí que os cientistas começaram a ganhar cada vez mais voz, mas um grupo, né, um recorte dos cientistas também, né, foi os cientistas que estão totalmente relacionados com a microbiologia /vírus,
né? Então, nós temos outros diversos cientistas aí. E quando a gente fala de ciência, o Brasil também não sabe as pesquisas que estão sendo realizadas aqui, né? Não é só de Covid que o Brasil vive em pesquisa. Nós temos diversas pesquisas realizadas aqui nas instituições, vários cientistas aí que são renomados, que fazem alguns trabalhos incríveis, que está sendo feito aqui no Brasil, né? Que alguns países até pegam os nossos cientistas e levam para lá e tal, é muito importante. E as instituições, elas também realizam muita coisa, né? Então, está realizando muita coisa, não só nas ciências biológicas, a ciência como um todo está realizando alguma coisa. Agora, pode falar aí que você ia falar isso aí. Isso. Eu ia chegar nesse ponto também. Aliás, tem 2 pontos que eu acho, são vários, né, que a gente tem aqui. Fiquem à vontade para participar no chat, pessoal. Eu já vi aqui que o Paulo já trouxe a ideia específica, né, da questão do Covid. A Edilane, nós vamos tratar disso posteriormente. A Edilane trazendo também sobre a ideia do o país e a questão da nossa divulgação científica, porque em termos de Brasil, né, mais especificamente. E essa valorização da qual ela trata aqui, na fala dela, eu gostaria de voltar nisso em relação ao campo de ciência que muitos cientistas brasileiros competentes encontram fora do país. Então, quando a gente está falando sobre conhecer para valorizar, né, e é a palavra que ela usa, conhecer para valorizar, é nesse sentido também, né, porque temos não só riquezas naturais, como riquezas humanas de produção de conhecimento, de saberes, e que muitas vezes não acompanhamos essa exportação não só dos nossos produtos, né, dos nossos recursos naturais de grande valor, né, e aqui pertinho da gente, né, nas montanhas de Minas Gerais, por exemplo, mas também essa leva de cientistas para outros lugares distantes de nós. Como que você vê isso? Olha, eles estão valorizando bastante, né? Eu posso colocar o meu exemplo aqui. Eu recebo bolsas, eu recebo financiamento de fora, né? Eu fiz um treinamento fora, e aqui no Brasil não é tão assim. Apesar que o Serrapilheira é uma empresa brasileira e tal, e faz isso também, que é muito bom. Não são muitas no Brasil, mas valorizam. Mas quando eu falo da ciência e de produzir alguma coisa, a gente sabe que a ciência ela avança muito mais lá fora do que aqui, né? Se a gente compara esses avanços com vacina, por exemplo, os países lá fora eles já estão com um avanço de pesquisa muito mais à frente do que o Brasil. Então, para o Brasil falta recurso, né? Falta investimento. Não acho que falta cientistas para isso. É claro que poderia ter muito mais, mas isso não é o problema. Eu acho que o problema é investimento. Enquanto os países de fora recebem muito investimento para realizar sua pesquisa, aqui ainda é pouco. Quando tem os instrumentos aqui nos laboratórios para realizar, lá fora tem aquela instrumentação muito mais avançada, que facilita muito mais uma pesquisa. Então, falta investimento. E um cientista que gosta de fazer o que faz, né, e vê essa possibilidade lá fora de fazer bem feito e fazer de uma forma mais fácil, talvez, né? Reconhecida? Mais reconhecida, eles vão, né? Então, eu acho que é uma pena isso acontecer. Isso é uma pena, né? Mas acontece muito. Mas temos excelentes pesquisadores aqui no Brasil. Eu acho que todos que eu conheço, eu acho que são excelentes. Não tiro mérito de nenhum aqui no Brasil, eles são sensacionais. Mas é claro, né? Lá fora a gente tem mais investimentos, e o que faz ser uma ciência talvez até mais prazerosa. Uma vez eu vi um depoimento nesse sentido, de que exatamente isso que você está falando, dos elementos, das peças, das substâncias necessárias para aquele determinado experimento em ciência, tinha um valor alto e que a verba da universidade não comportaria para uma cientista, né? Teria que ter sido dividido ali, e que nessas universidades
o valor da ciência é tão considerado, reconhecido, que esse investimento vai acontecer. Né? E me chamou a atenção, Lucas, uma bióloga, a fala de uma bióloga italiana, não sei se você lembra disso, que foi divulgado nas redes sociais, ela dizendo assim que na Itália paga-se um jogador de futebol um preço altíssimo, então vai agora pedir o jogador de futebol para descobrir a solução para a questão da pandemia, né? Fazendo uma alusão entre o que ela recebe de investimento governamental e o que um jogador de futebol recebe naquele país como reconhecimento do seu trabalho. É triste, né? Se a gente parar para pensar hoje, né? Antes eles buscavam técnicos de futebol para falar na rádio, e hoje já mudou um pouco, né? Busca cientistas para falar. Mas antigamente a valorização era completamente diferente do que é hoje, né? Eu não sei se eles estão valorizando de fato ou se eles estão desesperados pela vacina, né? É importante que a busca pela ciência de assuntos científicos não seja somente direcionada à Covid-19, né? Que ela seja mais ampla. E aí que entra o papel da escola, das instituições de ensino, para tentar valorizar e levar uma ciência que seja palpável de fato e que seja usual, né? É importante ser uma ciência usual. Eu acho que é interessante a gente ir nesse ponto sobre a importância da educação. Então, você tem essa possibilidade, né? Você transita nessas áreas de uma forma assim, muito múltipla, e acho isso genial, a oportunidade de a gente pensar situações em que a educação, a formação das pessoas, de uma maneira geral, tá? Agora, sem entrar ainda na questão da educação básica, mas de uma maneira geral, o que a gente pode dizer para as pessoas que continuam passando notícias em redes sociais, como o WhatsApp, por exemplo, e a gente brincou, né, o grupo de família, mas acontece isso, e de uma maneira assim, muito intensa, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Minha filha participa de um grupo em que ela está se formando em medicina, então tem momentos que ela não discute, ela não aponta, não fala nada, porque ela se sente até de uma certa forma exaurida de dizer para as pessoas buscarem conhecimento em relação àquilo, ao invés de repassarem a informação sem um questionamento. O que a gente poderia dizer para essas pessoas, hein? Ana, é difícil, né? Porque nós temos pessoas, a gente acha que quem compartilha essas notícias, fake news, desinformação, são pessoas que não têm uma escolarização, né? E pelo contrário, eu conheço pessoas com nível de ensino superior que compartilham essas informações, né? Então, é muito mais difícil do que a gente possa imaginar, porque se fosse só as pessoas que não têm o ensino médio, por exemplo, que compartilham fake news, aí seria um problema ali menos difícil, né? Então, o que eu ia fazer? Eu ia ensinar essas pessoas e dar uma instrução, conceitos e tentar melhorar ali o ensinamento de algumas premissas básicas da ciência. Ponto. Mas não é isso, né? Nós temos médicos, por exemplo, que apoiam e que falam que alguns medicamentos são benéficos para a Covid-19. Então, é um assunto muito mais difícil, né? Que a gente tem que pensar. Então, o obstáculo não é tão básico, não é tão fácil assim. Mas eu acho que a gente precisa, né? A gente quer fazer divulgação científica, quer trocar essas ideias com essas pessoas que são mais leigas nesses assuntos. Eu acho que o mais importante é a gente ganhar espaço, né, nesses veículos de comunicação, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, ganhar espaço do que criar embates, né, de ficar lutando com essas pessoas que estão distribuindo essas notícias falsas. Então é melhor a gente tentar ganhar espaço, trazer as pessoas para o nosso time do que ficar tentando criar esses embates, e é o que acontece muito. Grupo de família é isso. Todo dia, se você abrir o grupo de família, você deve encontrar alguma coisa desse tipo, né? Eu já recebi várias, aqui eu acho que mais me choca é que pode ir para o Rio de Janeiro, porque Deus,
relacionou Deus, né? Deus fez o calor lá de 39 graus, porque vai matar os vírus, não sei o quê, ou 37 graus, não sei, matar o vírus, e está liberado ir para as praias do Rio de Janeiro. Então, eu falei, que isso? Então, a gente percebe o cunho dessa notícia, né? Que envolve Deus, aí fala, Deus liberou, então, ali a praia e mandou um calor de 37 graus para matar o vírus. Podem ir com a família, aí fala de Deus e família, e toca o coração da pessoa, aí a pessoa acredita naquilo e vai todo mundo para a praia. Aí todo mundo pega ali, né, o vírus e fica com a Covid-19. Mas é difícil, né? Porque são pessoas que têm instrução, que compartilham essas informações também, né? Então é muito mais difícil. Eu acredito que a fake news ela tem um objetivo, ela tem um interesse quando ele faz esse compartilhamento, interesses principalmente políticos. Eu acho muito ruim por conta disso. Então, olha só que coisa interessante. Nós estamos falando também desse viés nosso de professor, né? Meus de docência, de formação de pessoas, ou seja, na educação básica, seja um curso de licenciaturas e que vão formar outras pessoas. A gente está falando de fake news, e aí você está trazendo um ponto mais voltado para a questão do afetivo, né? Uhum. Recentemente, participando de uma formação para a Universidade da Finlândia, eu e mais duas colegas de áreas diferentes nos juntamos para propor um projeto que também depois virou capítulo de um livro sobre metodologias diferentes, metodologias ativas, e que foi gestado exatamente nessa situação, né, dessa formação com a Universidade Finlandesa. E nós trabalhamos exatamente as notícias fraudulentas na área de saúde, e no caso específico, relacionadas à questão da cardiologia, que era uma especialidade de uma das colegas, né? Então, juntamos 3 áreas, educação, comunicação e saúde. E aí, foi um trabalho muito interessante, porque a área da comunicação começou a nos ajudar a entender mais, né, com os alunos da educação e da saúde, quais eram estratégias possíveis para você detectar algumas notícias fraudulentas. E uma é a questão da fonte, não é isso? Sim, a fonte é muito importante, né? A fonte e quem está compartilhando, né? Isso é muito importante. E muitas vezes a notícia ela é construída para dar a impressão de que ela é verdadeira, né? Então, fake news é isso, né? Fake news é isso. Porque a gente pode tentar classificar tipo falsa informação com desinformação e fake news. A gente pode tentar classificar isso aí, né? Como falsa informação sendo alguma coisa que é compartilhada acidentalmente. Então, eu sou um veículo de comunicação, eu sou um jornal, compartilho algo e é uma informação falsa, eu compartilhei acidentalmente, vou lá e corrijo. Não é isso que aconteceu, é dessa seguinte forma. Então, isso aí é uma falsa informação. Agora, quando eu tenho uma desinformação, é que eu estou compartilhando intencionalmente, né? Então, eu vou compartilhar, eu sei que isso é errado e vou compartilhar nessa intenção. E que é uma fake news, né? Mas eu acho que a fake news ela é um pouco pior, né? Eu acho que é essa desinformação que ela é, de fato, fraudulenta, né? Que vai consistir nessa disseminação deliberada de desinformação ou boatos em jornais, revistas, WhatsApp, né? E é um tipo de notícia que ele é publicado, escrito com a intenção proposital de enganar, de lubridiar quem está ali, quem é o ouvinte, quem é o leitor, né? A gente tem muitas vezes manchetes sensacionalistas, exageradas, que são evidentemente falsas, mas as pessoas compartilham. Por quê? Tem um resultado de interesse, né? Seja interesse político, seja interesse de alguma pessoa específica, mas está relacionado com interesse. E isso está muito, muito relacionado, muito em voga nesse cenário de pós-verdade, né? A Oxford colocou esse pós-verdade como a palavra do ano em 2016, por conta das eleições dos Estados Unidos, né? E é isso, né? Com esse cenário de pós-verdade, essas fake news ganham muito mais força, né? E para quem não sabe, nessa pós-verdade, é mais ou menos quando as pessoas elas acreditam
no que é mais fácil acreditar para elas, no que está mais relacionado com a opinião delas do que no fato. Então, pós-verdade é esse cenário de pós-verdade. Então, eu vou acreditar na opinião da Ana, porque bate com a minha opinião, mas eu não vou acreditar no fato. Então, o cenário de pós-verdade é esse, né? Que faz aí ganhar mais força num assunto que nós vamos falar mais para frente, que é o negacionismo científico. Ah, pois é, nós podemos chegar nesse assunto agora, eu acho que ele é importantíssimo. Eu vou só fazer uma observação em relação a essa ideia da pós-verdade que você está trazendo. A fake news, né? A gente está falando da saúde, a gente pode falar de educação, a gente pode falar de citações que muitas vezes você encontra nas redes sociais e, é desse Drauzio Varela. Recentemente teve uma situação com ele mesmo, teve. Ou com um autor, um autor de literatura, ele disse isso, ou um filósofo, e não é nada daquilo, né? A citação, na verdade, não é daquela pessoa e tal. Bom, nesses casos, a gente tem a oportunidade de pesquisar mais e entender mais sobre aquilo ali. Em outros, o conhecimento, às vezes, fica distante, como essa oportunidade que se tem de uma divulgação científica, que a gente tem mais proximidade, mais entendimento do que acontece, né? Na sua página, por exemplo, você faz isso, né? E vejo outros cientistas também utilizando as redes sociais para aproximar mais as pessoas desse conhecimento verídico e dessa informação saudável, né? Que eu estou chamando aqui de saudável. E até o Ezequias está lembrando aqui no chat que alguém disse que é a bióloga espanhola que ironizou o salário. Não cheguei a falar nesses detalhes, não, Ezequias. Eu falei de uma italiana que falou de jogadores de futebol em geral. Tá vendo? Como é que uma situação ali já passa para uma outra bióloga espanhola que vai falar especificamente do salário de tal e tal, e são boatos, né? Que vão assumindo um tamanho e uma projeção que as redes sociais permitem. Agora, eu fico pensando, a gente tem essa ideia da pós-verdade, como você bem lembrou, na questão política. Então, para que aconteça uma desmentira, né? Que uma pessoa consiga desmentir algo que foi veiculado como verdade, leva muito tempo. E é aquilo que eu escutei recentemente no rádio, acontecendo uma propaganda muito interessante sobre isso, na época da eleição que nós vivemos, o cuidado com a idoneidade do outro, né? O cuidado com aquela informação que você está veiculando, que você não sabe a procedência, mas que às vezes você vai lá no seu grupo de família, no seu grupo de trabalho, veicula, para chamar atenção, sim, para você. Então, quando você fala de interesse, é um interesse que pode ser político, mas pode ser um interesse pessoal também, de chamar atenção, olha como é que eu estou informado. Às vezes a coisa é um absurdo, como você acabou de citar, né? É um absurdo, é uma fala assim, completamente fora do racional, mas ela é passada, repassada, encaminhada, porque muitas vezes essa atenção, essa necessidade de atenção, de se sentir atuante numa sociedade da pós-verdade, uma sociedade líquida, né, como que nós estamos vendo, ela surge também. A rede social também pode ser um lugar dessa ressignificação de si, né? De si, do outro, da forma da relação com o outro, dos espaços que deixam de ser privados, passam a ser públicos, para além, né? Na minha opinião, para além. Às vezes é um espaço privado seu ali, e de repente ele está sendo exposto de uma maneira desrespeitosa, as pessoas continuam compartilhando, é a vida alheia, e, no entanto, você continua compartilhando situações de vida alheia que pertencem a outro espaço aquele ali. E quando chega em questões de saúde, aí, e política também, né, os estragos podem ser maiores. Né? E vou trazer mais alguns elementos aqui do chat, e a gente já passa para essa ideia do negacionismo, que eu acho que é muito importante a gente tratar nesse sentido das notícias. A Patrícia Carmen está dizendo aqui, quando chega em mim, eu aviso que é fake e vírus. Sempre confiro, volto e falo. Não compartilha mais
é vírus, etc. Mas isso eu aprendi, já errei também. Isso é interessante, né? A gente passa quem nunca comprou uma pastilha de vitamina C para curar a gripe, né? Quem nunca fez isso? Eu. Ai, ainda faço, tá, Lucas? Não vem me falar que você come pão mofado, hein? Tira o mofo ali e come o pão. Não! Queijo sim. Dependendo do queijo, sim. Dependendo do queijo, sim. Ana Carolina Camargo, eu acredito que os países investem em pesquisa e educação com base em seus interesses. Acontece que para os Estados Unidos, por exemplo, existe uma cultura, deve ser, que investir em pesquisa está sempre à frente, e conhecimento é poder. Aqui a cultura é pobre é melhor. Pobre não tem que saber de estudar, só trabalhar. Eu vi uma pesquisa há algum tempo atrás que mais de 70% de fake news são compartilhados por pessoas mais velhas. E a Renata parece estar concordando aqui. Eu salvei aqui no meu Instagram uma notícia hoje, que eu li hoje. Deixa eu só tentar abrir aqui, que é muito interessante. E aproveitando esse comentário aqui do Ezequias, Lucas, de que cientistas brasileiros fora do Brasil estão fazendo diferença, a gente tem o Marcelo Gleiser, por exemplo, né? Da parte da física, que tem trabalhado fora há muito tempo já, e, no entanto, tem feito também essa diferença, né? Sim. Olha só, a notícia é o seguinte, Brasil é o único país onde fake news de cloroquina ainda circulam com frequência. É um estudo, levantamento feito pela Political Isolation, que fez esse levantamento e percebe que o Brasil é o único ainda que está rolando ainda a cloroquina como um meio eficiente na Covid-19. Olha o problema que nós temos. Então, nós temos um problema aí, né? Visível sobre isso. E não é eficiente? Não é eficiente. Está tomando também? Não. Eu estou te perguntando porque você é o especialista aqui. Não, eu pensei e eu preciso fazer perguntas importantes. Eu falei isso. E eu preciso fazer perguntas relevantes aqui para você, que é o especialista em microbiologia. Nós não temos estudos favoráveis ainda com a cloroquina, com a ivermectina, frente à Covid-19, né? Então, nós precisamos ter vários estudos para poder falar de fato que é um medicamento que pode ser utilizado para a Covid-19. Então, depende de estudo, né? E quando a gente fala isso que depende de estudo, Ana, é porque a ciência não é algo que é rápido, né? A ciência é um processo, ela é algo processual, a gente é baseado no método científico, então tenho que fazer investigações, e a ciência ela pode mudar, é importante falar, né? Então, o resultado que eu tenho hoje, posso usar X medicamento, daqui 10 anos pode mudar, pode ter outros efeitos colaterais mais danosos à saúde, então pode mudar. É importante lembrar que a ciência é um processo, né? A gente está sempre baseado no método científico. Eu não acordo, vou falar assim, não, isso aqui vai funcionar, e já mando ali, crio um artigo falando que isso vai funcionar, determinado substância. Não, é algo que é um processo, né? Eu tenho que investigar. E isso é muito importante. A gente vai falar, eu acho que mais disso, relacionar com a educação, mas é muito importante na divulgação científica, né, de falar com as pessoas, falar que a ciência é um processo. É importante que as pessoas entendam que a ciência é um processo, ela é baseada em investigações e que isso não é do dia para a noite, né, que é tempo para fazer pesquisa, né, porque se a pessoa entende isso, ela vai entender que a vacina vai demorar, que a vacina não é algo que é fácil, que eu tenho que fazer diversos testes até eu ter uma vacina eficaz, que não vai causar danos à saúde. A pessoa entendendo isso, né, que a ciência ela parte do método científico de investigações, ela vai entender que a vacina que vai ser liberada para uma instituição ali que está produzindo é uma vacina de fato que é funcional, né? Não é uma coisa igual a cloroquina, que não fizeram testes e as pessoas começaram a tomar, né? Então, quando eu falo de vacina, é algo que vai ser investigado. Então, não precisa de ter medo, né? Então, o cientista, ele não está do time dos vírus, torcendo pelos vírus, não quer matar a população. Não é isso, não está acontecendo isso.
O cientista está ali, o cientista vai tomar a vacina também e pronto. Mas uma vacina que é testada, que é feita a partir de processos. Já recebi mensagem no meu Instagram, eu postando coisa de vacina, a pessoa falando assim, ó, você é doido que eu vou tomar? Eu só tomo se você tomar. Aí eu só respondi, eu vou tomar assim que for liberada a vacina eficaz para a Covid-19. Pronto, porque eu sei que parte de investigações, partem de processos, né? Eu sei que a ciência é isso. A ciência não é coisa rápida de uma hora para outra. Essa vacina, ela está sendo até rápida, porque a gente tem vários instrumentos hoje, a ciência avança também, né? Mas a ciência, ela é processual, ela parte de um método científico e de investigação. É importante ressaltar isso sempre, né? E isso tem a ver com a divulgação científica também. Porque quem nunca fez uma pesquisa de TCC, pelo menos um artigo científico, não tem ideia dessa questão processual. E processual quer dizer que não é num clique, né? Eu não estou clicando aqui e a situação está aparecendo na minha frente. Essa ideia de uma etapa após a outra, da observação, do momento do silêncio, do momento depois, de um momento de levantar fazer a análise dos resultados, etc. E que o resultado pode ser o não esperado, e eu vou ter que voltar do começo e fazer tudo de novo. É isso mesmo. Sabe o que eu acho? Tem a ver com um certo desenraizamento das nossas gerações mais novas em relação a essa ideia da natureza, sabe? Nós vivemos já, quando eu estou falando mais novas, eu estou me incluindo também nelas. Estou falando as mais recentes, na nossa modernidade. Significa que nós estamos tão desvinculados da natureza, nós ambiente urbano, num ambiente em que parece que uma árvore ela é fincada no chão ali para satisfazer a nossa visão de uma rua mais agradável, e não um ser vivo. Né? Então, quando eu corto uma árvore, simplesmente porque ela está atrapalhando uma fiação, ou a raiz dela está crescendo para além do espaço exíguo que ela recebeu ali naquela calçada, eu estou completamente desvinculado da ideia do que é um ser vivo, né? E da ideia da qual nós fazemos parte. Né? Então, acho que muitas vezes essa ideia do digital também influencia a gente achar que as coisas estão resolvidas nem é num passe de mágica, de uma forma assim, pensou, a coisa já aconteceu. E acredito que a divulgação científica também faça parte disso, de que a gente entenda os processos. Aí, sim, Rogério, tanto a divulgação científica quanto um ensino, talvez, pautado em projetos, né? Então, eu, como professor, eu posso tentar desenvolver um projeto com meus alunos e alunas que está relacionado à investigação, então, que eles partam de uma investigação para encontrar os resultados. Então, se eu faço um trabalho simples assim com meus estudantes, né, que faço com que eles investiguem algo para encontrar o resultado, eu acho que eles já estão próximos ali do que é a ciência, né? Eu vou ter que investigar, eu vou ter que pensar, eu vou ter que ter meus momentos para poder pensar sobre alguma coisa, né? Tentar elaborar hipóteses. Então, se eu consigo fazer isso com meu estudante de maneira mais tranquila, talvez eles consigam enxergar esse universo científico de uma maneira mais palpável. Sim. Mais próxima, mais benevolente até, não é? Porque muitas vezes você pode receber notícias de uma determinada situação ou contexto ou realidade que, na verdade, tem outros interesses ali para aquela notícia ser veiculada, né? Eu sou formada em jornalismo, então eu sei como essas coisas acontecem em termos de veiculação daquilo que a mídia diz e daquilo que a mídia não diz, né? Muitas vezes a gente fala assim, mas isso foi notícia. E o que não foi notícia? A gente para não são notícia? Quais são as escolhas que são feitas para o nosso alimento de informação? Porque a gente recebe o alimento, a gente recebe a comida pronta, essa informação pronta. Eu posso escolher em qual fonte eu vou me alimentar. Mas essa informação, ela vem, porque eu não consigo participar, por exemplo, de um departamento seu em que você está estudando, junto com o seu grupo, lá na UFMG, um determinado assunto científico.
Eu recebo essa informação e essa divulgação científica. Mas como eu escolho o lugar, a fonte que a gente está chamando, né, de receber essa informação, onde eu vou beber dessa informação, né, e que pode ser potável ou não. E hoje é complexo isso, né, porque a gente tem que buscar sempre a informação de um meio específico que a gente sabe que vai ser notícias verdadeiras, né? Porque se o espalhamento de notícias fosse sempre verdadeiras, seria ótimo. As pessoas elas receberiam todas as informações de maneira correta e ficariam informadas. Mas não é assim. A pessoa que quer saber, ela tem que buscar aonde que ela pode saber. Então é um trabalho mais complexo que exige muito da pessoa e talvez ela pode deixar de lado. Então nem quero saber disso. Exige muito, né? Então não é uma coisa fácil como deveria ser. Mas eu acho que a gente está num momento de construção disso, né? Sim. Nós saímos com muito pouco tempo, nós saímos de uma ditadura militar. Sim. Então, o nosso movimento de construção de uma consciência crítica, que leva, claro, a nossa necessidade de nos movimentarmos para escolher a fonte, é algo novo também. Né? Se a gente pensar sobre isso, sobre a nossa participação social, o nosso movimento para ir até, né, onde o povo está, né, Lucas? Como diz a música do Milton Nascimento, né? O artista deve ir aonde o povo está. É isso. Então, fala para a gente sobre o negacionismo. Então, falando de tudo isso, né, principalmente da divulgação científica, eu acho que o nosso maior obstáculo como cientista, como divulgador científico, é o negacionismo científico, né? E quando eu falo do negacionismo científico, eu estou falando de quando a gente rejeita a ciência, né? A gente rejeita o consenso científico e vai se apoiar na nossa opinião, no que a gente acha, né? Então, e o pior de tudo é quando a gente tenta fazer esse assunto científico, a ciência factual, né, ser algo contrário. Então, a gente acredita mais em algo que é contrário à ciência. Então, isso é o negacionismo científico. De fato, a gente está negando a ciência. E isso é um problema muito grave quando a gente quer fazer divulgação científica, quando a gente quer que a ciência ganhe espaço, né? Porque nós temos outras pessoas, outros grupos que fazem, que passam informações contra a ciência. Isso eu acho que nossos maiores obstáculos para fazer uma divulgação científica interessante e que ganhe espaço, né? Fazer a ciência ganhar espaço é o negacionismo científico. Então, as pessoas que são essas pessoas que negam a ciência, elas são as pessoas que estão a favor de uma mentira que é confortável, né? Então, pronto, é confortável a ela, vai acreditar nisso. Porque como eu iniciei o assunto hoje, né, falando de ciência, eu falei que a ciência não tem dois lados, a ciência ela não é uma opinião. Então, o que eu falo de ciência não é minha opinião, né? É um fato, é investigação que chegou a um resultado, então isso é um fato. Então, a pessoa que está negando a ciência, ela está negando o fato e acreditando em opinião, né? Nós temos vários movimentos aí que atrapalham o povo de maneira geral, né? Como movimentos anti-vacinas. Então, em 2018, aí, a galera parou de tomar vacina e parou de levar seus filhos também para tomar vacina, porque tinha uma fake news que falava que a vacina provocava autismo nas pessoas, né? Nós temos movimentos terraplanistas, de pessoas que acreditam que a Terra é plana, né? Então, a ciência não fala isso, a ciência não sabe disso, né? Que a Terra é plana. A Terra ela é redonda, né? Formato geoide. E é pronto, e acabou. É o fato científico. E é isso. Não é a minha opinião. O cientista Lucas tem a opinião que a Terra não é plana. Não é assim. A gente sabe que a Terra não é plana, é fato, né? Partimos de uma investigação para chegar nesse resultado. E aí eu acho que é importante os jornalistas também saberem disso, que a ciência ela não é opinião, né? Então, um jornalista ele não tem que ficar entre um cientista de terra plana e entre um cientista de terra redonda, né? Porque é um fato, a Terra é redonda e pronto. Tem que tomar vacina porque a vacina ela proporciona a produção de anticorpos. Ponto. Não tem outras relações. Então é isso, né? Então nós temos vários
movimentos aí que atacam a ciência, esse negacionismo científico, que atrapalhou muito em alguns contextos. Esse da vacina eu acho que é muito catastrófico. As pessoas pararem de tomar vacina por conta de fake news, que falou que as pessoas vão ficar com autismo, né? E isso começou a aparecer algumas doenças que não tinham a quantidade que apareceu atualmente. Isso é muito ruim, né? Dentre outros movimentos aí de contra a ciência, né? Que apoiam nesse negacionismo científico. E uma coisa, Ana, uma coisa é eu não querer saber de ciência, né? Outra coisa é eu negar a ciência. Eu acho que é muito mais complexo essa negação de algo que é um fato. E aí a gente fica pensando, a negação, ela vem de onde? De uma questão de poder? Sim, acredito que seja uma questão de poder. Eu acho que essas pessoas que negam a ciência não tem condição. Tem uma série, eu acho que no Netflix, que é relacionada aos terraplanistas, né? E eu já assisti para poder tentar entender de onde eles estão tirando esses argumentos. E são coisas... Que é isso? Não tem condição. Eu não sei nem o que falar, porque não tem condição, né? E a gente tem a ciência, né? Se eu pegar aqui... Não precisa do telescópio, né? Mas se eu olhar um eclipse, eu consigo ver a sombra esférica no eclipse. Então, não precisa de muita coisa para saber que a Terra não é plana, né? Então, tá ali e pronto. Eu tenho essa base científica para isso, né? Eu não acho. Então, é muito mais... Eu acho que é muito mais fácil acreditar na ciência do que no achismo. Eu acho muito disso. E o que nós, professores, podemos fazer a respeito? Isso. Aí chega a pandemia, né? A gente relacionado com a educação, então eu posso colocar ali, né, nesse contexto, educação e pandemia, e eu gosto sempre de refletir sobre isso, no que a pandemia ela vai encontrar no Brasil, né, quando ela chega aqui. O que ela encontra, principalmente no cenário científico da educação? Olha, ela vai encontrar um cenário de educação, né, científica bem ruim. Nós temos dados para isso não sou eu que estou falando, são dados, são pesquisas, né? Os índices de educação de base aqui no Brasil, eles são ruins. 1 em cada 10 escolas tem laboratórios de ciência. Então, nós já vemos esse prejuízo com essa educação de base. Esses movimentos negacionistas, nós já temos aqui. Nós temos cientistas que não comunicam ciência, e eu já falei que esse problema não é do cientista, né, de falar com a sociedade e tal, e esse desconhecimento da ciência. Então, nós temos tudo isso com a chegada da pandemia. Olha o trabalho agora para tentar resolver todas essas questões, para tentar levar uma ciência que seja interessante para as pessoas. É um caminho que já começou. Eu tenho esperança, Lu. Eu acredito que já começou. Hoje, segunda-feira, quase 7 horas, nós temos aí 35 mil pessoas aqui com a gente, né? Então, isso já é uma coisa que já começou, né? Olha o interesse dessas pessoas de estar me ouvindo. Então, isso é uma coisa que já começou. É muito importante, e é muito legal. Que você como professor sabe que uma pessoa que a gente transforma, toma uma consciência. Uma consciência faz muita diferença no mundo. Muito, muito. Então, a gente já consegue caminhar hoje, né? E a gente tem que pensar que essa ciência que chega, ela não tem que ser só para pessoas que não estudaram, para pessoas leigas, uma vez que as pessoas escolarizadas negam a ciência. Então, a gente tem que conquistar espaço e levar uma ciência para todos, né? Uma ciência de qualidade, informar a população, né? Eu acho que é muito importante ganhar espaço. Eu acho isso que é sensacional. Então, ocupar rádios, ocupar a internet, ocupar a televisão, ocupar todos os lugares, né? A gente, no Instagram, MicroFMG, a gente começou a fazer lives, né?
E eu acho isso super interessante, levar alguns cientistas e conversar com eles lá, nessas lives. Porque a gente dá espaço e a gente tenta levar uma cultura científica para essas pessoas, né? Porque ninguém está familiarizado a ouvir cientista falando, a conversar sobre ciência, né? Uma pessoa vai num bar e não fica falando de ciência, né? Já fica falando da vida dos outros e tal, mas não fala de ciência. Então, talvez levar esses assuntos científicos para esses diferentes espaços, né? Ocupar, de fato, diferentes espaços. Eu acho muito importante. E que isso não é um papel somente do cientista. Eu acho que a gente pode... a gente ganha muito mais força quando a gente está com jornalistas, né? Com outras pessoas que produzem ciência de modo geral e que falam de ciência. Eu acho que se a gente forma uma equipe muito engajada e boa para fazer isso, a gente consegue tentar aí, ofuscar quem compartilha fake news. Muito bem. Eu gostei muito desse seu posicionamento, né? Não do embate, mas do bom embate, né? Esse grupo interdisciplinar. É interessante isso. Nós falamos recentemente dessas oportunidades, né? Você esteve conosco em nossas aulas lá nas licenciaturas do Grupo Ânima, você conosco lá, trazendo essa ideia como entrevistado nosso, e depois conversamos com uma jornalista também. Então, a gente vai observando a importância das parcerias e da interdisciplinaridade, interface mesmo, entre as áreas do diálogo possível, né? E aquele diálogo também que a gente passa a construir pelas nossas próprias iniciativas, não é? E é isso, Lucas. Gostaria muito de agradecer sua presença aqui, a oportunidade de circular saberes juntos, né? E construir essa dialogicidade. Aqui no chat, algumas observações a respeito dessa questão da fake news e que a gente tem costume de conviver com eles, mas eu acredito, sabe, que é uma construção de formação das pessoas. Sim. Estamos num país em que essa formação ela ainda é recente, né? No sentido da construção das nossas próprias universidades, né? Em relação a de outros países com muito mais tempo, né? Dessa trajetória acadêmica, e também de uma trajetória de uma participação efetiva, que a gente saiba mais entender fatos e que a gente se apoie menos nas opiniões alheias, quando a gente vai formar a nossa própria, não é? Exatamente, exatamente. A gente precisa de buscar mais, entender mais, interessar mais, e nós, como cientistas, trazer a população para a gente, né? A gente precisa de estar, nós cientistas, onde o povo está. Olha aí. É isso aí. Seja bem-vindo sempre, então. Obrigado, obrigado. Só chamar muito obrigada. As aulas para cá, que eu estarei sempre disponível. E foi um prazer estar com vocês. Obrigado para quem ficou aqui, essas 28 mil pessoas até agora, ouvindo a gente falar sobre fake news, sobre negacionismo científico. Foi um prazer iniciar a semana com vocês. Muito obrigada mais uma vez. A todos vocês, muito obrigada. Até a próxima vez. Gente, só lembrando o seguinte, aqui nós chegamos no nosso horário, né, 7 horas. Muito obrigada a você, amedrontadores, né, Zequias? Conheço essa história. Nós teremos nesta semana, na página da Conversa Paralela comigo, no Instagram, viu, Lucas? O sorteio de algumas canecas para a gente tomar junto aqui um cafezinho ou uma água enquanto a gente conversa. Então, participem bem, Lucas, e todos vocês, nessa semana, na página Conversa Paralela comigo no Instagram, mais uma parceria nossa, e dessa vez é com a AVEC, Associação Efigênia Vidigal de Educação e Cultura. E o nosso sorteio será na próxima segunda-feira. Então, sejam todos convidados, participem e venham observar se vai ser você, o grande felizardo da vez, que vai brindar conosco. Muito obrigada. Episódio 20, o próximo episódio é o último da temporada. Então, aproveitem bastante essa oportunidade da gente ainda trocar saberes em 2020, né? E depois voltamos em 2021 com a força total. É isso. Muito obrigada, Lucas. Sucesso no seu trabalho, força, determinação. Contamos com vocês. Obrigado.
que devem ser tão valorizados, né? E tão conhecidos por nós, como você mesmo falou. Obrigada a todos vocês e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até o futuro.